Olá, patriota, eu quero falar contigo sobre o significado das palavras. Os juízes romanos, os jurisconsultos romanos, tinham um brocário, um aforisma jurídico que era verba cum effectu, ou seja, palavra com efeito. É mais extenso, mas significa o seguinte: as palavras têm efeito e devem ser entendidas com efeito. Portanto, vamos então falar sobre contagem pública dos votos, que é o objeto do projeto 943/2022 que está tramitando na Câmara dos Deputados. Contagem pública dos votos é a mesma coisa que escrutínio público dos votos, porque escrutínio é exame, escrutar, examinar. Ora, numa monarquia, uma pessoa decide por todos. Numa oligarquia, um pequeno grupo decide por todos. Numa democracia, demos, kratos, poder do povo, o povo exerce o poder de decidir o seu futuro através do sufrágio universal. Sufrágio é subfragor, ou seja, uma decisão tomada debaixo do fragor, do barulho de deliberação. Universal porque nós, indivíduos diferentes, formamos um universo através do nosso vínculo de identificação, que é a cidadania. E nessa relação jurídica, o voto é o objeto que trafega, ou seja, na relação jurídica do sufrágio universal, eu apresento o meu voto para os demais cidadãos. Eu não falo com o político nem com a autoridade eleitoral. Quando eu voto, eu estou falando com os demais cidadãos e dizendo: quero esse futuro para nós. Veja, eu voto e me submeto à vontade da maioria. Se eu vou me submeter à vontade da maioria, é evidente que eu tenho o direito de saber como essa vontade da maioria é apurada, ou seja, o escrutínio do voto deve ser público. Público significa do povo, estar sob a compreensão de qualquer um do povo, ou seja, a contagem pública dos votos. Porque contar o voto, identificar, atribuir e contar, é um ato administrativo. E esse fato jurídico deve respeitar o princípio da publicidade. O fato jurídico da contagem do voto não é um software da urna, nem uma ferramenta do serviço eleitoral, mas o fato jurídico de identificar, atribuir e contar deve ser público, deve estar sob a compreensão do povo. Acontece que o voto eletrônico exige de você confiança, confidere, ou seja, fides, fé. Mas numa república você não deve fé ao Estado, você não tem que confiar em nenhum funcionário público. A república, a democracia funcionam com base nos princípios jurídicos, que são os fundamentos da democracia, especialmente o princípio da publicidade, que significa que o agente público tem obrigação de fazer todos os seus atos administrativos, todos os fatos jurídicos da vida pública devem estar sob exame público, sob compreensão do povo. O voto eletrônico não permite isso, porque você não enxerga impulso elétrico. Se há uma cláusula pétrea na Constituição, ou melhor, duas, que determinam que o exercício do voto deve ser direto e o exercício do voto deve ser secreto, porque afinal de contas o voto tem que ser contado, ele tem que ser conhecido, se ele é conhecido, voto não é secreto, é o exercício de votar que é. O exercício de votar tem que ser direto, significa que o resultado da sua ação de votar tem que estar sob o seu domínio, sob a sua compreensão. Se você vota e não domina o resultado, então a ação não é direta. Provavelmente o resultado está sendo intermediado por uma outra força que está fora do seu controle, como acontece no voto eletrônico. Você vota e não domina o resultado, ou seja, a ação não é direta e, portanto, viola a cláusula pétrea do voto direto. Para que o voto seja direto, o voto tem que ter matéria e não apenas eletricidade, porque as urnas de primeira geração, elas trabalham com voto puramente eletrônico. Acontece que o registro digital do voto é apenas signo, é apenas símbolo representante do voto. Ele não é o voto significante. É como uma foto de um cavalo e um cavalo. Você não monta na foto, você monta no cavalo. Entenda, o RDV, Registro Digital do Voto, não é o voto, ele é só um signo do voto. O significante voto é aquilo que o cidadão exteriorizou a partir da sua consciência, tendo domínio sobre esse ser chamado voto. E como é possível que o cidadão tenha domínio? Através da matéria, da materialização do voto, para que haja escrutínio público, contagem pública do voto. E em direito, é importante entender isso, avanço é aquisição de direito.
Retrocesso é perda de direito. Não é essa historinha mentirosa de comparar papel e computador. Veja, se você ao votar não tem domínio sobre o seu voto, você retrocedeu, porque perdeu direito, perdeu cidadania, porque cidadania é poder do povo, democracia é poder do povo. Então, se você não tem poder sobre o seu voto, você retrocedeu, apesar dessa coisinha bonitinha, moderninha, que é a urna eletrônica. Nós temos que avançar e restabelecer a contagem pública dos votos, porque em democracia, poder do povo, o voto tem que ser contado pelo povo. É por isso que um país avançado como a Alemanha, Índia, Japão, Dinamarca e tantos outros materializam o voto. Por falar em avanço, as gerações de urna eletrônica caminharam da primeira para a segunda e da segunda para a terceira geração. E você sabe o que aconteceu? Da primeira para a terceira, a evolução consistiu exatamente em devolver ao povo o escrutínio do voto. Nas urnas de terceira geração, o voto é contado pelo povo. Como? Porque o voto tem matéria. Países que usam urna de terceira geração, o voto tem matéria e o voto é contado pelo público, pelo povo. Entenda, evolução em termos de urna eletrônica é escrutínio público e materialização do voto. O Paraguai usa urna de terceira geração. Urna de primeira geração é só Brasil, Butão e Bangladesh, onde o voto é puramente eletricidade, onde o voto é puramente eletrônico e você não tem domínio, porque você, ser humano, não vê pulso elétrico, você depende de um software gerar uma imagem para você e você é obrigado a confiar em uma imagem. Você não é obrigado a confiar no serviço público. Você não é obrigado a ter fé no serviço público. O voto tem que ter matéria para você dominar a concretização do seu voto. Então fuja dessa bobagem de certificação digital, auditoria de urna eletrônica, recontagem de voto eletrônico. Tudo isso é balela, tudo isso é armadilha. Para que você seja cidadão e tenha poder, democracia, o voto tem que ter matéria para você dominar o seu voto e dominar a contagem pública dos votos. Dominar, compreender, ter domínio cognitivo. Ajude, inclusive, fazendo um adesivo desse na sua cidade, 10 por 30 centímetros, contagem pública dos votos, projeto 943-2022. Faça aí, adesive os veículos da sua cidade. Ajude o povo a entender que só com contagem pública de votos nós teremos uma eleição segura em outubro. E nós precisamos disso. Nós não queremos ser enganados, não é verdade?